Olá, tudo bem? Meu nome é Paulo Vieira, eu tenho tido o privilégio de servir aqui na Casa de Oração em Florianópolis, como líder do departamento de marketing pelos últimos anos. Se você talvez não tenha assistido às nossas últimas aulas, eu quero te convidar a acessar o saladeoração.com ou até mesmo aqui no nosso canal no YouTube. Tem um conteúdo muito legal que a gente tem disponibilizado nas últimas semanas com os nossos líderes aqui da casa. Eu quero te encorajar a separar um tempinho, poder assistir junto conosco, ou acessar a nossa plataforma, saladeoração.com. Hoje eu quero falar com você um pouco sobre legado de oração e o motivo da gente ter construído essa plataforma e o que significa o saladeoração.com para nós, no nosso coração. Eu vou começar contando para você uma história que aconteceu nos anos de 1700. No início de 1700, um jovem da aristocracia europeia, fadado a ser mais um líder, mais um rico do seu tempo, tirou sua viagem pela alta cultura europeia e começou a viajar a Europa visitando museus, indo a bailes, né, a reuniões diplomáticas, por assim dizer. E durante esse tempo ele entrou em um museu, um jovem de seus 15 anos de idade, mais ou menos, e viu uma pintura chamada Ecce Homo, que era uma pintura que foi sobre Cristo na cruz. E bem embaixo dessa pintura tinha uma inscrição que dizia assim: eis o que fiz por ti, e você o que fará por mim. Esse jovem, profundamente impactado por essa obra de arte, voltou para sua casa e resolveu dedicar a sua vida a buscar a vontade de Deus para a vida dele. Alguns anos mais tarde, esse jovem chamado Conde Zinzendorf foi usado por Deus para ajudar a refugiar fugitivos, né, na época, moravianos, que estavam buscando um novo lar, que estavam sendo perseguidos por causa da sua fé. No ano de 1727, no início do verão, a comunidade moraviana já estava começando a ser estabelecida. Algumas guerras internas, né, sobre guerra de poder, quem seria o novo líder da comunidade, quem seria responsável por ditar os próximos passos, gerou muito conflito. E um belo dia, Conde Zinzendorf chama uma reunião de oração, um culto, e prega uma mensagem sobre arrependimento e sobre entrega. Os líderes e os homens daquela comunidade, bem tocados por Deus, se jogam ao chão e começam a chorar em arrependimento. E dizem: nós não queremos mais isso, nós queremos o que Deus tem para nós. Alguns dias mais tarde, o conflito voltou. Então era uma batalha de ego, na verdade, uma batalha de quem seria o líder maior daquela comunidade missional, por assim dizer. E líderes do departamento infantil, uma bela manhã, juntaram as crianças que cuidavam na escolinha e falaram: por que nós não oramos pelos nossos pais, pelas nossas famílias, para que Deus venha, intervenha e pare essas brigas e esses conflitos. E essa reunião de oração, que começou no departamento infantil entre as crianças, durou 100 anos, né, e muito conhecido como o Avivamento Moraviano, ou a reunião de oração que durou 100 anos moraviana, que é uma das referências para nós no movimento de oração. Alguns pontos que eu sempre gosto de levantar. Deus usou uma peça de arte para mudar a história. E Deus usou crianças no departamento infantil que estavam orando por suas famílias para começar o maior movimento missional e de oração que nós conhecemos até hoje. E baseado em cima disso, e quando eu olho para o Salmo 145, no versículo 4, ele diz assim: uma geração louvará as tuas obras a outra geração e anunciarão as tuas proezas. Então, uma palavra que bate muito forte no meu coração, e a gente tem conversado muito aqui em Florianópolis, é a questão do legado. Qual é o legado que nós estamos construindo, não só para as próximas gerações, como para a nossa própria nação, no momento que a gente vive. E o saladeoração.com, ele é uma resposta a isso. Ele é uma resposta ao que aconteceria se nós começássemos a documentar o que Deus tem feito na sala de oração. O que aconteceria se a gente começasse a relatar os testemunhos do que Deus tem feito conosco aqui, não só para o futuro, mas como para o próprio presente, para onde nós estamos vivendo. Então, quando você acessa a plataforma hoje,
você vai ter acesso aos nossos turnos que a gente já teve nos últimos anos. E mais do que isso, a gente tem construído uma equipe interna aqui em Florianópolis, que a função deles é sentarem no turno conosco, experimentarem o momento, né, que Deus tem feito lá na sala de oração e documentarem e deixarem um legado, né? Então, nas próximas semanas, nos próximos meses, você vai começar a ver observações sobre a sala. Deus começou a mover, essa pessoa falou, deu essa palavra, esse versículo foi lido, esse testemunho aconteceu. Porque o nosso sonho é que, talvez você que esteja navegando na internet, talvez você encontre a resposta de uma oração sua num turno de oração. Talvez uma palavra que Deus te deu seja confirmada e a gente consiga conectar esses pontos e mostrar o testemunho da história de Deus sendo escrita. Então é muito importante para nós, com saladeoração.com, poder relatar os testemunhos, as palavras que foram emitidas, as canções que foram cantadas, mas mais ainda, nosso sonho é construir uma plataforma onde diversas expressões de adoração possam ser manifestas. Então, no futuro, eu quero poder que você acesse, que você consiga ver os poemas que foram escritos, que você consiga ver as pinturas que foram feitas, os desenhos que foram feitos, as canções que Deus deu para as pessoas que estavam sentadas ali na sala. Porque é impossível você não ser imerso na glória de Deus e não haver uma transformação real. Mas essa transformação, ela não é só num nível pessoal. Ela é pessoal, coletivo, para a cidade, para a nação e para as famílias. E para todas as pessoas que vão entrar em contato com o que nós estamos tentando montar. Então, quando a gente começou a sonhar sobre essa plataforma, o nosso desejo é como que nós conseguimos servir a nação brasileira, servir a igreja brasileira a construir um hábito de oração, uma cultura de oração, a entender que Deus se move em nossos dias e Deus está falando em nossos dias. Mas mais do que isso, que a futura geração, que a próxima geração possa ouvir falar das proezas de Deus, que ela possa ouvir falar de como Deus interviu na realidade do Brasil, interviu na cidade de Florianópolis, na sua cidade, na sua família ou na sua igreja. Então, quando você acessa saladeoração.com, o nosso desejo e o desejo que está no meu coração é que você saiba que você está em contato, você participa ativamente da história que Deus está construindo na nossa nação. Que você consiga experimentar, sim, o que Deus tem feito aqui em Florianópolis, mas mais do que isso, que você possa se alimentar e também participar conosco desse momento. Então, a gente tem trabalhado em formas de construir ferramentas de interação, formas de construir para que você possa compartilhar conosco o testemunho do que Deus te falou quando você estava assistindo um turno, que você possa compartilhar com outras pessoas momentos especiais, que sejam respostas de oração, que sejam talvez uma revelação que Deus te deu durante o nosso momento. Então esse é o legado que a gente quer construir. Durante muitos anos a gente escutava que o Brasil é a terra do carnaval, que o Brasil é a terra do futebol. E o que aconteceria se nós fôssemos conhecidos como a nação de oração? Como a nação que busca a Deus com toda a nossa paixão. Então construir uma cultura de oração, ela passa por um processo de entender de onde viemos, onde nós estamos hoje, mas de ter a capacidade de olhar para o futuro e falar qual é o legado que nós queremos construir. Hoje, se você acessar a plataforma, você vai ver a Florianópolis House of Prayer, a FHOP. Mas no futuro, nosso sonho é poder construir uma rede de salas de oração, é poder se conectar com outras organizações, é poder ajudar as igrejas a entenderem como propagar essa cultura de oração para os seus membros, para as suas pessoas. O que significa viver em oração perseverante? O que significa viver orando sem cessar? Então, a gente está com grande expectativa. A gente abriu recentemente uma mentoria para outros líderes e outras salas de oração, sem custo. A gente quer poder servir, a gente quer poder se conectar, quer poder conseguir construir essa rede. O nosso alvo é como podemos construir um legado de uma nação que ora.
uma nação de intercessores. Então, assim como uma obra de arte no Museu Europeu em 1700 mudou a vida de um homem que foi usado por Deus para refugiar pessoas que estavam sendo perseguidas pela sua fé. Assim como uma reunião de oração no departamento infantil foi responsável por começar o maior movimento de oração e de missões que nós conhecemos hoje, até hoje. Foram 100 anos de oração sem parar. A minha pergunta, e a pergunta que eu quero te deixar hoje o que aconteceria com um poema seu? O que aconteceria com uma pintura sua? O que aconteceria com uma palavra sua? Será que você não é o próximo Zinzendorf? Será que você não é o próximo professor do departamento infantil que vai começar uma reunião de oração que vai durar 100 anos? O que aconteceria com a nossa nação se nós ousássemos relatar a história de Deus, o que Deus tem feito? O que Deus tem feito não só em Florianópolis, mas em São Paulo, no Rio de Janeiro, no Nordeste, no Norte, nas tribos indígenas, por todos os espaços, em todas as esferas da nossa sociedade. Então esse é o nosso sonho, esse é um primeiro passo nessa direção. Essa é uma história longa, essa é uma história que pode demorar décadas, que pode demorar séculos, mas eu quero que a próxima geração consiga escutar as proezas de Deus e o que Deus tem feito. E você faz parte disso. Então hoje eu quero te motivar a investir um tempo conosco. Acesse o saladeoração.com. Você pode olhar a nossa biblioteca, assista os turnos, leia as palavras que Deus deu, se envolva no ambiente o máximo possível que a gente conseguir reconstruir a experiência do que Deus tem feito aqui. A gente está comprometido com isso. Mas mais do que isso, se Deus colocou no seu coração o desejo de plantar uma sala de oração na sua cidade, ou então como que você pode engajar a sua igreja local, os seus líderes, a buscarem mais sobre esse hábito, essa cultura de uma oração perseverante, fale conosco, clica na aba de treinamentos, mande um e-mail para nós, a gente está aqui para poder servir, a gente está aqui para poder construir algo com vocês. E a gente intencionalmente construiu essa plataforma fora da estrutura do fhop.com, né, que é o nosso site principal, justamente por entender que isso não é uma história só de Florianópolis, isso também não é uma história só da F-Hop. Ela talvez começou aqui com nós, que estamos dando o primeiro passo hoje, mas essa história precisa se alastrar por toda a nação brasileira e até por outras nações também. Então a gente tem sido muito abençoado quando a gente recebe testemunhos de igrejas na América Latina que têm se engajado, igrejas na Europa, nos Estados Unidos, em partes da África, e a gente quer sim participar dessa grande história que Deus tem escrito. Então eu te convido a pensar conosco em qual é o legado que você tem construído, qual é o legado que a nação brasileira, que estamos deixando para a nação brasileira como igreja, como casa de oração, como famílias, como artistas, como poetas, como cantores, como intercessores. Porque esse é o legado que vai gerar a transformação que a gente tanto busca. Se você tem sido abençoado por todo o conteúdo que a gente tem feito disponível recentemente, eu quero te convidar a clicar no sininho vermelho, se inscreva no nosso canal, acesse o saladeoração.com, compartilhe com seus amigos, com seus líderes, com suas famílias, conheça a nossa biblioteca de turnos, clique na aba de treinamento, se inscreva na nossa mentoria. Se você tem alguma dúvida, algum testemunho que você quer poder contar conosco, manda para a gente quer poder ouvir e participar do que Deus tem feito também na sua vida. Que Deus te abençoe e a gente se vê em breve.